Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para iniciar mais uma aula. Fiquem atentos, preparem o material de vocês, certo? Que vocês vão precisar para a aula de hoje. Nossa aula de hoje será de história, tá? Nossa aula de hoje se refere à data de 18/2. A nossa aula é sobre a pré-história. Isso aconteceu nas páginas 26 até a página 29. Então, a gente vai falar um pouco sobre a pré-história. Lembra que na nossa aula anterior a gente estava até comentando um pouco sobre a história, o tempo, né? Alguns acontecimentos. Então, hoje a gente vai ver um pouco sobre a pré-história. Atualmente, o nosso planeta Terra tem quase toda a sua superfície habitada por pessoas com diferentes costumes, tradições, culturas e etc. Cada povo tem sua história social. Essas histórias foram contadas com o passar, né, do tempo e por meio delas é possível diferenciar o tempo histórico que marca cada período. Mediante arqueológicos, né, podem se desvendar os primeiros fatos desses períodos. A pré-história corresponde, né, ao período anterior, né, ao da invenção da escrita. Naquele período, os homens eram nômades. O que são nômades? Nômades, isto é, que não tinham moradia fixa e que se abrigavam, eventualmente, em cavernas. Então, eles, por não passar muito tempo, né, no mesmo local, eles eram considerados como nômades. Nômades eram que se não fixavam no lugar, não morava por muito tempo em um lugar. Por eles terem que estar caçando, né, e procurando alimento, então eles não ficavam muito tempo em uma só caverna. Eles ficavam sempre se mudando de cavernas em cavernas. Por conta disso, eles eram chamados de nômades. Caçadores e coletores, né, que dominam o fogo. Como eu falei até na nossa aula anterior, eles não tinham conhecimento do fogo. Eles não sabiam o que era fogo, né? Eles não nem tinham esse certo conhecimento. No começo de sua jornada, o ser humano se abrigavam em cavernas naturais. Então, eles não tinham casas, eles não moravam em casa, eles moravam em cavernas. Usavam instrumentos de madeira, de osso e principalmente de pedra. Esculpia esses utensílios, batendo pedras nos materiais até obter um objeto que desejava. Então, eles, né, por morarem em cavernas, eles tinham que fazer os seus próprios instrumentos. E os instrumentos que eram feitos por eles, né, eram feitos de madeira, osso e de pedra. Então, eles pegavam aqueles utensílios e ficavam batendo até se formar o objeto que eles estavam desejando fazer. Dessa forma. Né? Eles tinham aí, né, as suas formas de obter os seus objetos. Então, o que acontecia? Em momentos de frio, à noite, né, eles se vestiam-se com peles de animais, caçavam, pescavam e coletavam frutos. Então, a partir do momento que acabavam esses alimentos, que eles não tinham mais acesso, eles pegavam tudo que tinha, todos os utensílios que tinham, e iam embora para outro local. Também eles tinham, né, o desejo de fazer, através das pedras, dos ossos, da madeira, lanças, arpões e cabeças de machado, né, que eram ferramentas, por sua vez, que serviam para cortar os frutos, as árvores
e abater os animais, né? Para extrair a carne e para se alimentar, né, da pele dos animais. Então, eles comiam a carne e da pele faziam suas vestimentas, né? Então, eles podiam também invadir as cavernas e cozinhar a carne e se tornasse mais saborosos, né? Então, eles tinham suas técnicas também dos seus cozimentos dos alimentos. Esse modo de vida permaneceu o mesmo até o momento em que a humanidade descobriu como manipular o fogo. A partir dessa descoberta, a vida dos seres humanos mudou bastante. Podiam se aquecer durante a noite, sem depender apenas de agasalhos de pele, ter luz quando quisessem assustar predadores. Então, antes eles não sabiam que existia o fogo e também a sua serventia. Para que é que servia esse fogo? Então, a partir do momento que eles conheceram, né, a vida deles mudaram bastante, né? Então, eles já viram que o fogo eles podiam utilizar para se aquecer, né? Não era somente a pele dos animais que poderiam aquecer eles poderiam também se aquecer através, né, do fogo, ter luz, porque à noite eles não tinham luz, né? Porque eles ficavam em cavernas escuras, então eles ficavam com muito medo dos predadores, então eles já podiam usar o fogo, né, para assustar os predadores. No período paleolítico, depois da descoberta do fogo, o homem modificou o ambiente, espalhou-se pelo mundo e impôs o seu domínio, né, sobre os animais. No período neolítico, já sabendo plantar, passou a cultivar a terra e a se agrupar em comunidade e a comercializar o que produzia. Também começou a criar gado, a armazenar os cereais e a construir casas e tecer suas roupas. Com isso, também surgiram as aldeias e vilas. Posteriormente, na Idade dos Metais, com o aumento da produção, surgiram as primeiras cidades, e com elas o comércio de materiais e objetos de artesanato. Olha aqui, né? Então, os homens das cavernas, eles faziam bonitas figuras, né, em suas paredes, representando os animais e as pessoas da época, com cenas de caça e rituais religiosos, as chamadas pinturas rupestres, né? Então, essas pinturas que eles faziam nas paredes das cavernas são chamadas de arte rupestre. As regiões onde são encontrados os traços desses homens chamam-se sítios arqueológicos. E o maior sítio arqueológico do Brasil fica na Serra da Capivara, no estado do Piauí, tá? A gente vai falar um pouco agora sobre o sedentarismo, né? O fogo, ele ajudou a atingir, né, uma estabilidade que o homem jamais tivera até então. Com o tempo, o desenvolvimento da agricultura, do pastoreio, ofereceu o fim do nomadismo. Que era o fim do nomadismo? Era o fim de sempre eles estarem procurando lugares, estarem sempre se mudando, né? Então, o fogo, né, ele trouxe isso para eles, né? Esse desenvolvimento da agricultura. Então, a partir do momento que eles descobriram o fogo, eles pararam, né, de estar se mudando de caverna em caverna. O homem passaria a se fixar em um local, geralmente próximo a rios, lagos e mares. Essa fixação territorial nós chamamos de sedentarismo. Agora a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento dos metais. Com o desenvolvimento de práticas mais eficazes de agricultura e criação de animais, os grupos de pessoas eles foram crescendo, de forma que pequenos bandos nômades perderam espaço para as primeiras comunidades. Então, foi o que eles foram fazendo. Com a ajuda do fogo, né,
com o desenvolvimento deles da criação, do plantar, do colher. Então, eles começaram a surgir os grupos. Que grupos eram esses? Eram um grupo de pessoas, né? Que foram crescendo, que foram formando bandos. E eles começaram, depois de formar os bandos, era um ajudando os outros. Então, perderam totalmente aquele bando de nômades, né? Eles pararam de estar procurando território. Então, eles acabaram se fixando em um só território. Os primeiros grandes povos. Com a manipulação do fogo, o sedentarismo de metal, houve condições para as pequenas aldeias se desenvolverem em grupos cada vez maiores de pessoas habitando na mesma comunidade. Agora a gente vai falar sobre o desenvolvimento do comércio e do dinheiro. Quer dizer que na pré-história já vinha o desenvolvimento do comércio e do dinheiro? Sim. Olha como eles faziam seu comércio. É bastante diferente. Mas foi a forma que eles encontraram de desenvolver, né, o comércio deles. Ó, como a criação das ferramentas, né, as ferramentas não eram feitas por eles mesmos não produziam as suas ferramentas? Pois bem, foi possível se desenvolver trabalhos para cada vez mais avançados. Então, eles foram conseguindo trabalhos, desenvolvendo trabalhos por cima de trabalhos. Então, de início, para ter as coisas que desejavam, as pessoas se valiam de trocas. Normalmente, trocavam o que sabiam produzir pelo que queriam obter. Como assim, Tilidiane? O que é que eles faziam? Eles não tinham como, né, ter, digamos assim, eles tinham um grupo que faziam ferramentas, outro grupo faziam vestimentas. Então, como era isso? Como não tinha ainda aquele dinheiro, né, para comprar e comercializar, o que eles faziam? Eles trocavam. Eu trocava minha ferramenta por uma vestimenta. Então, eu recebia a vestimenta e aquele outro recebia a minha ferramenta. Então, o comércio deles era feito por meio da troca, né? Eu troco o que eu tenho pelaquilo que eu quero. Era assim a forma de comercialização deles. Bastante diferente, né? Mas é a forma da qual eles viram que dava para se fazer, né? E ter um bom comércio. Então, o que é que eles faziam? Eles trocavam, né, o que eles tinham pelo aquilo que eles queriam. E assim eles viviam-se na comercialização. Essa prática, a qual se deu, né, o nome de escambo. Então, escambo era essa comercialização, era a troca, né, de um objeto para obter o outro. Então, era chamado de escambo. Com o tempo, demonstrou a ser, às vezes, impraticável. Por quê? Porque para adquirir o bem, né, a pessoa precisava primeiro encontrar alguém que tivesse tal bem e, ao mesmo tempo, quisesse adquirir o bem que estava sendo dado em troca. Então, esse escambo já estava ficando difícil. Por quê? Porque eles não estavam mais conseguindo fazer essa troca. Então, era difícil eles encontrar uma pessoa que fizesse fazer essa troca. Então, a comercialização foi ficando cada vez mais difícil. O escambo era difícil de fazer, porque se eu tinha algo e eu queria, por exemplo, eu tenho as ferramentas, mas eu queria o alimento, eu queria frutas. Então, eu tinha que procurar uma pessoa, né, cultivar essas frutas e estivesse disposto a trocar pelas minhas ferramentas. E aí, vai que essa pessoa não queria trocar, né? Então ficava difícil manter essa troca. Ao que foi que aconteceu? Mais adiante, né? Iria se desenvolver uma forma de evitar a necessidade de toda essa negociação por meio de troca de bens, e no caso, o dinheiro. Então, representado por um pedaço, né, determinado metal bastante precioso. Então, o dinheiro,
ele acabou sendo, né, representado por um pedaço, né, de pedras preciosas, né, de um metal precioso. Essa invenção iria dar às mercadorias um valor que, apesar de ser, né, subjetiva dentro da comunidade, seria algo fixo, né? Por exemplo, 10 ovos de galinha valeriam uma peça de dinheiro, enquanto uma galinha que produz os ovos valeria 5 peças de dinheiro. Olha como era bastante interessante a forma de comercialização deles, né? Eles foram evoluindo cada vez mais, né, nessa invenção que eles tiveram, né? Então, tudo começou pelo escambo, né, que eles tinham da troca. Então, a primeira invenção que eles tiveram através da troca dos bens. Só que eles viram que acabou ficando difícil a comercialização, a troca. Então, eles tiveram outra ideia. E essa outra ideia foi de quê? Foi do metal precioso, né? E esse metal precioso, ele acabou tendo o seu valor. Eles começaram a determinar os valores. Então, foi assim que eles viram a melhor forma de comercialização, né? Então, agora a gente vai para a melhor parte da nossa aula, né? Que é a hora da atividade. Foi um assunto bem simples, bem conhecido de todos vocês, tá bom? Creio eu que vai ser bem fácil vocês realizarem a atividade, porque eram assuntos que nós já tínhamos, né, visto. Então, a atividade de vocês vai se encontrar na página 30 e página 31, que diz assim: primeira questão. Que grandes fatos contribuíram para os seres humanos pararem de ser nômades, né? Primeiramente, o que é nômades, né? Lembra que eu falei que nômades é que eles não fixavam no lugar, sempre ficavam se mudando. Então, o que foi que aconteceu que eles pararam de ser nômades? Teve uma descoberta. Que descoberta foi essa? Segunda questão. Complete as frases corretamente. Gente, para vocês completarem essa frase ela está no texto. Então, vocês irão ler o texto novamente, tá bom? Para que vocês venham ver quais são as palavras que estão faltando. Ó, com a descoberta da manipulação do fogo, a vida dos seres humanos mudou bastante. Agora eles podiam o quê? Durante a noite, sem depender apenas de... Aí você coloca, tá bom? Tá faltando palavras aqui, e essas palavras vocês só vão encontrar no texto. Tá bom, turminha? Então, para que vocês encontrem essas palavras, é necessário vocês lerem o texto. Terceira questão. Marque a alternativa correta sobre a criação da agricultura. Então, tem assim, o homem percebeu que os animais comiam plantas. Está correto? Isso realmente é verdade? A gente falou sobre isso no nosso assunto. O homem percebeu que poderia vender os animais e comprar sementes. Está correta essa frase? O homem percebeu que sementes devem ser extraídas dos animais que caçam. Está correto isso? O homem, pela observação, aprendeu que as sementes se filtravam no solo, germinavam e viravam plantas que davam frutos. Aqui, gente, o que aconteceu? Como foi que eles descobriram, né? O que aconteceu? Eles faziam assim, eles viram que as sementes que eles iam comendo, né? Ia caindo aquelas sementes no chão, e eles começaram a observar que caíam no chão, né? Acabavam se penetrando na terra, dali foram nascendo as plantas. Foi isso que eles começaram a observar. Então, a partir daí foi que eles tiveram um entendimento, né? Que aquelas sementes, né? Poderiam se plantar para se dar, né? Uma nova planta. Na quarta questão, tem assim. Observe a imagem e complete as frases. Os homens da imagem são chamados de... Eles serão chamados como, gente, esses homens aí?
né, conforme a imagem. Eles estavam vestidos de roupas feitas com o quê? Eles faziam, o que eles faziam para se aquecer e espantar os animais? Quinta questão. Quais foram as grandes descobertas do homem primitivo? Então, qual foi a maior descoberta que o homem primitivo teve? Qual era a utilidade do fogo para o homem das cavernas? Então, qual era a utilidade do fogo para os homens da caverna, né? Por que que o fogo era tão importante para eles? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Essas foram as atividades. Espero que vocês tenham compreendido, né, a nossa aula de hoje. Então, realizem as atividades com capricho, com cuidado e bastante atenção. Tá bom, turminha? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.